Hoje eu quero falar com você sobre uma raiz muito profunda do emagrecimento sistêmico, que é a dificuldade de tomar a mãe. E talvez essa frase, ela soe estranho para algumas pessoas. Mas, dentro da visão sistêmica, tomar a mãe não significa concordar com tudo o que aconteceu na história de vocês. Não significa dizer que não doeu. Não significa negar as faltas. E também não significa romantizar a história. Tomar a mãe significa receber a mãe dentro de si, como origem, receber a vida que veio através dela, receber o vínculo com a fonte, com a vida, com a origem. E permitir aos poucos que isso vai se tornando a sua maior fonte de nutrição interna. Quando esse movimento ele não acontece, muitas vezes a mulher ela vive uma dificuldade profunda de receber. Receber amor, receber apoio, receber cuidado, receber abundância, receber presença e, em muitos casos, até em receber o emagrecimento. Quem não tomou a mãe, muitas vezes continua tentando se preencher, tentando compensar, tentando buscar fora alguma coisa que em alguma camada interna ficou interrompida. E é aí que para muitas mulheres a comida ela entra não apenas como alimento, mas como uma tentativa de preenchimento. Talvez você já tenha sentido isso sem saber realmente nomear o que estava sentindo. Sabe aquela sensação de vazio? Uma fome que não passa, uma carência difícil de explicar, uma necessidade constante de algo, sabe? Como se sempre faltasse um pouco, como se sempre houvesse um buraco. Como se, por mais que você coma, receba ou conquiste coisas na sua vida, ainda existe uma parte sua dizendo: não é suficiente, ainda está faltando alguma coisa. Em muitos casos, essa sensação tem relação com um vínculo interrompido em direção à mãe. Às vezes, a mulher ela não conseguiu tomar a mãe porque se fechou para ela muito cedo, por dor, por rejeição, por ausência, mágoa, por julgamento, por não ter recebido o que precisava, por ter se sentido não vista, muitas vezes, por ter sentido que precisava se defender daquela relação, sabe? Pois é, quando a dor é grande, o coração se fecha mesmo. E quando ele se fecha para a mãe, muitas vezes ele também se fecha para receber a vida através dela. E aí começa uma luta silenciosa. Ela quer se sentir preenchida, mas não consegue receber. Ela quer se sentir nutrida, mas continua vazia. Ela quer emagrecer, mas continua tentando preencher-se pela comida, preencher o que não é fome física. Por isso, dentro da constelação familiar, mãe, ela está profundamente ligada à nutrição, a acolhimento, à abundância, ao corpo e à nossa capacidade de receber. Quando o vínculo com a mãe está interrompido, isso pode aparecer na sua vida de muitas formas. Na relação com a comida, na dificuldade de saciedade, na carência emocional, na autossabotagem, na dificuldade de receber ajuda, na sensação de não merecimento e até na luta com o próprio corpo. Em algumas camadas profundas, receber continua sendo perigoso, difícil, doloroso. Eu sei que esse é um tema sensível, porque talvez você pense, mas minha mãe me machucou muito, Fábio. É difícil falar, mas só eu sei o que eu passei. Minha mãe falhou comigo, minha mãe não me viu, minha mãe não me acolheu. Como que eu vou tomar a minha mãe depois de tudo isso que eu vivi, Fábio? Como? Calma, eu quero te dizer uma coisa importante. Tomar a mãe não é absolver tudo. Tomar a mãe não é negar a sua dor. Tomar a mãe é um movimento em favor da sua vida. É deixar de ficar lutando contra a sua origem. É parar de esperar da mãe ideal
o que talvez nunca venha. É reconhecer a mãe real e ainda assim permitir-se receber dela aquilo que veio, que é a sua vida. Muitas vezes a mulher continua presa à mãe, não porque tomou demais, mas porque ainda não conseguiu tomar de verdade. Ela fica num lugar infantil de espera, esperando ser vista, esperando ser acolhida, esperando ser plenamente nutrida, esperando finalmente receber o que faltou. E enquanto isso, tenta compensar essa espera na comida, nos excessos, no doce, nas compulsões, na carência, no autoabandono. Só que existe um momento em que a cura, ela pede um movimento diferente, que é aceitar a vida e dizer sim a quem deu a vida. Ou seja, tomar a mãe no coração. Tomar o suficiente, tomar a força, tomar a nutrição possível. É deixar de viver em guerra com essa origem. Enquanto você rejeita a mãe internamente, muitas vezes rejeita também partes do seu feminino, do corpo, do receber e da própria vida em você. E isso pode manter o sintoma, pode te manter acima do peso. O sobrepeso nunca vai embora. Pode manter a fome sem nome, né? Pode manter aquela busca incessante de preenchimento. Pode manter o excesso como uma tentativa de preencher o que continua faltando. Então, talvez, uma das perguntas mais profundas desse processo seja: eu realmente tomei a minha mãe? Ou eu continuo tentando preencher com comida a parte minha que ainda espera ser nutrida por ela? Pensa um pouquinho aí sobre essa pergunta. Será mesmo que eu tomei a minha mãe? Ou eu continuo tentando preencher com comida a parte minha que ainda espera ser nutrida por ela? Pensa um pouquinho. Na psicanálise, a gente entende que muitas faltas precoces continuam buscando repetições e reparações. A pessoa tenta, sem perceber, encontrar no presente um jeito de resolver o que ficou interrompido no passado. E na visão sistêmica, isso também aparece. Quando não se toma pai e mãe, a vida não flui com a mesma força. Por isso, emagrecer, em alguns casos, não é só reduzir o alimento, contar calorias e fazer mais exercício, mas sim parar de pedir para a comida a função que era da mãe. Respira, perceba o peso disso. Talvez a comida tenha tentado te acolher no lugar da mãe ausente. Talvez ela tenha tentado te preencher no lugar da mãe que não te nutriu. Talvez tenha tentado te consolar no lugar da mãe que não estava disponível. Mas a comida, ela não consegue ocupar esse lugar até o fim. Ela até alivia por alguns minutos. Você come, fica feliz, sente prazer, mas logo volta, porque a raiz não foi resolvida. E é por isso que esse trabalho é mais profundo. Não se trata apenas de controlar o que você come, mas sim de tratar o interno e se perguntar: onde eu ainda não consigo receber? Onde eu ainda estou fechada? Que parte minha espera a mãe que não veio? E como essa espera aparece no meu corpo e na minha relação com a comida? Essas perguntas mudam muito o seu entendimento, porque você começa a tirar de você mesma a culpa e leva você para uma compreensão mais verdadeira. Ou seja, você entende que o problema não é só comida. Talvez exista aí em você uma filha interna que ainda está com fome de mãe. Talvez você não consiga reorganizar tudo isso dentro de você de uma vez. E talvez nem consiga fazer isso sozinha, apenas entendendo intelectualmente, porque esse é um processo profundo. Mexe com o vínculo, com dor antiga, com partes infantis, com um sistema familiar, com o corpo, com a sua identidade. Mas perceber essa raiz já é um passo imenso para você, um passo gigante que você está dando hoje. E a partir desse passo, você começa a entender que o excesso de peso, a fome emocional e a dificuldade de saciedade pode não ser apenas um problema de disciplina,
mas também a expressão de uma relação interrompida com a nutrição da vida. E quando você entende isso, o seu caminho de emagrecimento, ele também começa a mudar. E é justamente esse tipo de caminho que eu quero construir com você aqui na minha comunidade. Um caminho em que a gente não olha só para o sintoma, ou seja, aqui a gente não olha só para o excesso de peso, mas sim para a raiz sistêmica e emocional que sustenta esse sobrepeso, a origem onde tudo começou. Agora, eu quero te conduzir para um exercício muito simples, mas muito profundo. Se puder, sente-se de forma confortável, apoie os pés no chão, respire um pouco mais devagar e, se for confortável para você, feche os seus olhos um pouquinho enquanto você faz o exercício. Vamos lá? Agora, imagine à sua frente a sua mãe, não a mãe ideal, não a mãe que deveria ter sido, mas a sua mãe real. Talvez venham emoções misturadas, talvez venha dor, venha resistência, talvez venha uma saudade, um vazio. E está tudo bem. Apenas sinta e acolha os sentimentos que vierem. Apenas permita que ela esteja aí na sua frente. Agora, perceba se existe em você alguma tensão ao olhar para ela. Alguma expectativa, alguma cobrança, alguma tristeza, alguma defesa. Só perceba. E então, eu quero que você diga internamente para você: Mãe, eu vejo que entre nós houve dor. Eu vejo que houve faltas, mãe. Eu vejo que talvez eu não tenha recebido do jeito que eu precisava. E hoje eu reconheço o quanto isso me marcou. Respire fundo um pouquinho e agora continue dizendo: mas hoje, aos poucos, eu quero fazer um movimento em favor da minha vida. Eu não quero mais pedir a comida, o que pertence ao vínculo com você, mãe. Eu não quero mais tentar me preencher apenas pelo excesso. Eu quero começar a receber de um jeito mais profundo. Respire lentamente. Agora olha para sua mãe e diga: Mãe, você é a minha mãe. A vida chegou a mim através de você. E hoje eu escolho tomar de você aquilo que veio. Eu tomo a vida. Eu tomo a força. Eu tomo a nutrição possível. E deixo com você aquilo que pertence à sua história, mãe. Aquilo que é seu. Respire fundo e imagine que existe um fluxo vindo dela para você. Não precisa ser um fluxo perfeito, não precisa ser intenso. Só permita o que for possível. E então diga: eu recebo a vida. Eu recebo o suficiente. Eu recebo o que veio. E aos poucos, deixo de lutar contra essa origem dentro de mim. Agora eu te convido a colocar uma mão no peito e uma mão na barriga e dizer: eu não preciso mais buscar na comida aquilo que a minha alma ainda pede. Eu posso, aos poucos, aprender a receber de outras formas. Eu posso me reconciliar com a vida. Eu posso me abrir para a nutrição. Eu posso permitir que o vazio comece a encontrar outro caminho. Eu posso. Respire fundo e diga, para encerrar: Mãe,
Eu tomo você como minha mãe. Eu tomo a vida que veio de você e sigo adiante com ela. E aí, fique alguns segundos em silêncio, sentindo essas palavras crescerem em você. E quando você sentir que você já pode voltar, vá percebendo o seu corpo, a sua respiração, abrindo os seus olhos. Se esse vídeo tocou você, acolha isso com carinho. Esse é um tema muito profundo, porque muitas vezes a relação com a comida não fala só de fome, hábito, disciplina. Ela também fala da forma como a mulher recebeu ou não recebeu a nutrição da vida. E quando a gente começa a olhar para isso, tudo ganha outra profundidade. Continue aqui na comunidade para mais conteúdos. Toda semana eu vou aprofundar com você as raízes emocionais e sistêmicas do peso para te ajudar a se entender melhor, fortalecer esse processo e perceber que esse caminho não precisa ser percorrido sozinho. Te encontro no nosso próximo vídeo.